Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo novamente aqui ao canal da Costura Brasilmac. Venho trazer para você mais uma dica, alguma informação para ajudar você aí no dia a dia lá na sua facção, na sua malharia, para tirar algumas dúvidas que o pessoal tem aí, vem bastante aqui na loja perguntando. Eu quero falar hoje para vocês sobre diferentes tipos de aparelho. Claro que eu não vou falar de todos, né, porque é uma imensidão de aparelhos, mas eu pretendo fazer alguns vídeos aí demonstrando alguns modelos de aparelho. Para o vídeo de hoje eu escolhi alguns aparelhos mais comuns, que são mais utilizados aí no dia a dia das malharias, das facções, para quem trabalha em casa, que acaba tendo que fazer o uso deles. Eu vou falar hoje sobre o aparelho de cobertura com uma e com duas viras, o aparelho bico contrário e o aparelho de filete da overlock. Algumas diferenças entre eles para que você possa estar olhando para o aparelho e sabendo diferenciar. Esse eu sei que ele é um duas vidas, esse eu sei que é uma, esse eu sei que é bico contrário. Aonde estão as diferenças deles e o que cada um acaba tendo de utilidade dentro lá do ramo texto, certo, gente? Antes de começar a mostrar aqui os aparelhos, se você ainda não é inscrito no canal, não se esquece, se inscreve no canal da Brasilmac, deixe seu like, deixe seu joinha e assim, compartilhe aí o vídeo com seus amigos. Todo mundo que trabalha no ramo têxtil aí tem bastante conhecido aí no ramo da costura, então é bom todo mundo se ajudar, todo mundo acaba evoluindo junto, certo, gente? Então vamos lá, vamos começar falando hoje, deixa eu pegar aqui esses dois aparelhos. Eu estou aqui utilizando aqui para demonstração o aparelho na largura 3 centímetros. O que seria o 3 centímetros? A entrada do aparelho. O que denomina aqui a entrada do aparelho? A largura do friso que você vai estar utilizando. Então aqui a entrada do aparelho aqui, no caso desse meu aqui, ele é um 30 milímetros ou 3 centímetros, que é a entrada. Então sempre que você tem um friso, você vai medir a largura do friso e para saber a entrada que é o aparelho. Então aqui, gente, eu tô com um aparelho aqui, duas viras e um aparelho uma vira. Qual que é a principal diferença entre eles? A dobra. Se você observar aqui, esse aparelho tem uma dobra na parte de cima e esse uma dobra na parte de baixo. Então ele tem uma vira, duas viras. No caso desse aqui, você percebe que ele só tem a dobra na parte de cima, ele não tem aqui essa dobra na parte de baixo. Então ele é um aparelho uma vira. Os dois aparelhos 30, aparelho 3 centímetros, porém duas viras e uma vira. O que esse aparelho acaba fazendo? O aparelho uma vira, ele vai dobrar o friso ao meio e fazer mais uma dobrinha na parte de cima, deixar embutido a costura na parte de cima, deixando a berolinha corte a fio na parte de baixo. E o duas viras, ele vai dobrar o friso ao meio e vai fazer uma dobra tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Então o friso vai ficar embutido nas duas situações, tanto em cima quanto embaixo. Esse aqui, que é o uma vira, você vai acabar costurando na cobertura com duas agulhas. Por quê? Na parte de cima, por fazer a dobra, a agulha mais de dentro da máquina vai pegar em cima do friso, tanto na parte de cima quanto na de baixo. E a agulha de fora vai pegar só na parte que não está dobrada. Então ela vai fazer, você vai acabar costurando com duas agulhas. Já o aparelho, que ele é com duas viras, você vai costurar ele com uma agulha só. Por quê? Porque aquela agulha é o suficiente para poder manter o friso unido tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Então, geralmente, você vai poder levar isso como uma regra, que quando o aparelho ele é uma vira, você costura com duas agulhas. E quando o aparelho é com duas viras, você vai costurar com uma agulha. Certo, gente? É bem fácil, bem tranquilo de identificar, porém, muita gente tem dúvida. Então, você vai acabar observando. Uma vira, embaixo não tem. Então, ele é só uma vira. Esse aqui tem uma vira, duas viras. Então, ele tem duas viras, é um aparelho duas viras. Certo, gente? Vamos falar agora um pouquinho sobre o aparelho bico contrário. O que seria o aparelho bico contrário? Vou usar aqui de demonstração novamente um aparelho com 3 centímetros, entrada 3 centímetros. Porém, o que acontece aqui nessa situação? Ele é uma vira. Se você olhar o aparelho bico contrário, ele sempre vai ser apenas uma vira. Na parte de baixo aqui ele não tem vira. Então ele é um 3, uma vira, bico contrário. O que seria o bico contrário? A parte
de baixo é mais para fora que a de cima. A berola ali na hora que você vai passar o friso, ela é mais aberta na parte de baixo, ao contrário de uma vira normal. Deixa eu pegar ele de volta aqui para você observar. No aparelho 3, uma vira normal, se você olhar aqui, a saída de cima ela é mais para fora do que a saída de baixo. Então ele é uma vira normal. Quando ele é o bico contrário, você vai ver que ele é diferente. A saída de baixo, ele é mais para fora que a de cima. Então a berola na parte de baixo, ela vai ficar mais para fora que a de cima. Isso significa que o aparelho é um bico contrário. Deixa eu colocar os dois aqui do ladinho um do outro para você acabar observando. Acho que dá para ver bem, né? O aparelho então, quando ele é uma vira normal, a saída de cima é mais para fora e a de baixo mais para dentro. Quando ele é bico contrário, a saída de cima é mais para dentro e a de fora é maior. Então essa é a diferença do bico contrário pro normal. Então os dois são uma vira, nas duas situações eles são uma vira, porém um é bico contrário, um é normal. Na maioria das vezes os aparelhos eles vêm cravado aqui, BC, que é o bico contrário. Mas não é sempre, então às vezes tem que tomar um cuidado. Às vezes você acha que o aparelho só é bico contrário quando ele está marcado aqui, quando ele está escrito, e não é sempre. Tem alguns casos que ele não está marcado, porém ele é bico contrário, certo, gente? Quando que você vai estar utilizando esse aparelho? Normalmente na parte de trás da camisa, entre a gola na parte de trás, ele é utilizado para passar reforço, que você vai acabar pregando ele, e pelo fato dele ser o bico mais para fora na parte de baixo, você vai tombar ele na reta e fazer um pesponto por cima. Então o bico contrário ele é utilizado para passar o reforço, certo, gente? Essa é a diferença então dos dois. E eu quero falar de mais um aparelho no vídeo de hoje, que é o aparelho de filete da Overlock. Então aqui, qual que é o principal caso da Overlock? Na Overlock não tem essa situação de uma vira, duas viras, mas ele tem, basicamente se fala em largura. Então esse aqui é um aparelho 40. O que significa o aparelho 40? 4 centímetros de entrada, ou 40 milímetros de entrada aqui no aparelho. Então, qual que é a função do aparelho de overlock? Dobrar o friso ao meio, apenas isso. Ele vai passar aqui por dentro, o friso vai dobrar ao meio e sair aqui dobradinho, com o corte a fio do friso na parte de dentro. Por quê? Porque ele vai passar cortando na faquinha da over e vai acabar pregando. Então ele vai ficar sempre as beiradinhas para o lado de dentro. Existem aparelhos que fazem ao contrário, que fica o corte a fio para fora. É um aparelho que eu vou falar em um outro vídeo que ele não é tão utilizado. Esse aqui é mais comum, que você acaba usando. A saidinha do aparelho aqui, dependendo do fabricante, dependendo do modelo, essas orelhinhas aqui, às vezes elas estão para baixo, que é o caso desse aparelho, às vezes elas estão para cima, às vezes só tem uma orelhinha de um dos lados. Isso nada vai interferir, tá? A função do aparelho sempre vai ser a mesma, indiferente para onde ele está. Ele vai passar aqui por dentro, dobrar e vai sair o friso dobrado ao meio para você estar passando ali. Então você vai poder passar gola, você vai passar punho, dependendo do serviço que você vai fazer. Aqueles filetes na lateral da camisa, na lateral da calça, tudo isso você vai estar podendo utilizar o aparelho de overlock, e você vai ter que ter apenas o cuidado da entrada do friso. Você vai medir ali o friso que você vai estar passando, o viés, né? E ver certinho a largura do aparelho. Então sempre levar em consideração, eu tenho um friso que ele é de 3 centímetros. Você vem aqui, mede a entrada do aparelho e você sabe que o aparelho que você tem que usar então é o 3 centímetros, 30 milímetros, dependendo de como você chama. Certo, gente? Então esses eram os aparelhos que eu gostaria de estar falando no vídeo de hoje. Não dá para falar de todos em um vídeo só, porque é uma imensidão de aparelhos diferentes. Mas a gente vai estar fazendo aí vídeos novos para poder mostrar os demais aparelhos que tem. Certo, gente? Gostou do vídeo de hoje? Não se esquece, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha aí o vídeo com seus amigos. Não esquece, ative ali o sininho das notificações para que toda vez que a gente poste vídeos novos, você esteja recebendo aí a notificação no seu celular. Terça e quinta-feira à noite, sempre vídeos novos aqui no canal da Costura Brasilmac para ajudar você a consertar e a ajudar nas dicas aí na sua máquina de costura ali na sua facção. Certo, gente? Valeu!